Olá, pessoal, bom dia, boa terça-feira para vocês. Ontem eu não fiz vídeo porque eu estava com uma dor no rim péssima, mas agora está tudo bem, então vamos lá. Peço que vocês assistam o vídeo até o final. Está longo, concordo plenamente com vocês, mas temos aí sobre o caso Wesley, o PM assassinado na Bahia, e a opinião do senhor Sepúlveda sobre essa troca de ministério toda que aconteceu e por que que as coisas não são tão alarmantes como estão tentando passar. Eu não fiz nenhum comentário porque eu não gosto de falar bobagem, então eu prefiro esperar ver a coisa acontecer, ter uma posição concreta do que ficar de achismo, sabe? Agora vai ter intervenção, agora vai acontecer não sei o quê. Oh, meu Deus, Brasil entregue à China. Não, eu não gosto desse tipo de enunciado e nem esse tipo de material, então eu preferi esperar o cenário se desenhar melhor. E aí eu conversei com o senhor Sepúlveda, lá no Jornal da Cidade Online, e eu trouxe o trecho mais importante para vocês. Claro que quem quiser ver as duas matérias, né, completas, tanto do senhor Sepúlveda como do ex-vereador César Leite, com o advogado Guimarães, sobre o caso do PM, tá lá no Jornal da Cidade Online, é só ir lá e clicar no vídeo. Hoje nós tivemos uma troca ministerial e ficou da seguinte forma: Casa Civil, General Luiz Eduardo Ramos. Ministério da Justiça, Delegado da Polícia Federal, Anderson Gustavo Torres. Ministério da Defesa, Braga Neto. Ministério das Relações Exteriores, Carlos Alberto Franco França. Secretaria do Governo da Presidência, Deputada Federal Flávia Arruda. Advocacia Geral, André Luiz de Almeida Mendonça. Gostaria que vocês deixassem aqui para mim nos comentários o que vocês acharam dessa troca. Inclusive, não sabemos bem o que aconteceu, mas o Dória saiu da casa dele e vai morar no Palácio dos Bandeirantes. Disse que é por medo do fanatismo ideológico que ignora a racionalidade, ou seja, as manifestações na porta da casa dele. Eu duvido que seja isso, porque essas manifestações estão ocorrendo há algum tempo. Alguma coisa está se movimentando, está se desenhando, que o João Dória achou melhor mudar. Ou ele tomou vergonha na cara, percebeu que já era para ele, que ninguém está mais afim de aguentar esse estorvo e achou por bem mudar, mesmo tendo em torno de 200 policiais do efetivo paulista na casa dele. E ele ainda fez umas gracinhas na rede social hoje para ver se angaria-se mais a simpatia dos internautas, para ver se quebra essa história aí dele de ser ditador, né? Para ver se engana, porque ditador ele é. Mas ele quer maquiar, passar a ideia de legalzão, e ele ficou brincando lá que vai vacinar todo mundo pessoalmente, inclusive o Eduardo Bolsonaro, e ainda finalizou aqui é calça apertada e não tanga frouxa. Não sei bem o que ele quis dizer, como se calça apertada fosse algum elogio ou algo bom. Não, João Dória, não é. O fato de você usar calça apertada corta a circulação no cérebro e parece que aumenta a sua produção de estrogênio e inibe a produção de testosterona. Em nenhum momento a gente usa o calça apertada como elogio, tá? Fica a dica aí. Então, a minha parte acabou, vou deixar vocês com a explicação do César Leite, ex-vereador da Bahia, sobre se o PM estava em surto psicótico ou não estava, já que a mídia está tentando diminuir o Wesley, falando que ele estava em surto psicótico, e parece que a verdade não é essa, e logo depois a explicação do senhor Sepúlveda a respeito desse jogo aí, dessa mudança dos ministérios, e parece que o Bolsonaro virou a chave, mudou todo o cenário, e isso irritou aí tanto a oposição quanto a grande mídia, e se irritou é porque talvez seja bem positivo. Então fique aí com a opinião deles, eu encontro vocês hoje às 9h30 da noite lá no Jornal da Cidade Online. Fiquem todos com Deus e espero que vocês gostem. César, muitos falam que o PM estava em surto psicótico. Não há provas disso. Ele estava ou não estava? Porque o que me pareceu era um homem indignado com tudo que estamos vivendo. Era surto ou não era? Camila, essa tendência que se tem de minimizar ou tirar a qualificação de qualquer pessoa, destruir o mensageiro, desqualificar ele, dizendo que era um esquizofrênico, que tinha surtado,
Isso, quem gosta é o sistema, né? Claro que ele estava num momento de crise tão intensa que fez ele sair da sua cidade, deixar seu filho, sua esposa, pra você ter ideia, nem os pais deles até o momento sabem que ele morreu, estão segurando essa notícia, né? Havia uma cidade de Salvador para criar um impacto desse. Em nenhum momento da fala dele você vê qualquer tipo de agressão a ninguém. Você não vê ele em surto psicótico, e quem está em surto psicótico, ele não tem esse cuidado de afastar as pessoas, de ir para uma área totalmente isolada, alguém que estava sem refém. Não havia nenhum refém. Não tinha ninguém que tivesse qualquer tipo de perigo naquele momento. Tá? As pessoas totalmente distantes. Como o Bernardo bem falou, o bloqueio foi feito e impediu, inclusive, a imprensa de adentrar o local, né? Inclusive com tiros em direção para cima, perto da imprensa. Conduta altamente inadequada, sem necessidade. Não tinha profissionais fazendo seu trabalho de imprensa. E aquela tropa estava totalmente, essa sim estava surtada e desorientada. O que ele queria era mostrar a todos que ele já não suportava mais o que estava acontecendo. Claro que ele estava numa condição psicológica, não tenha dúvida. Alguém que pega um fuzil e enfrenta dessa forma, ele sabe o que pode acontecer. Mas em nenhum momento ele tentou o suicídio, ele deu um tiro na cabeça, porque ele poderia fazer isso, naquele momento que ele viu que partiram para ele se matar. Alguém que está em surto pode fazer isso aí, ele não fez. Pelo contrário, ele nem sequer atirou, não tem nenhum relato disso. Tá? Então, ele não estava, ao meu ver, de longe, é difícil essa análise, em surto esquizofrênico, surto psiquiátrico. A gente tem que buscar a história dele. E, pelo que eu conversei com vários policiais e pessoas que conheciam ele, nunca houve nenhum tipo de histórico psiquiátrico, nenhum histórico de mau comportamento, né? Pelo contrário, era um policial digno da farda que vestia. Então, não há nenhum histórico passado dele. Então, não tem como você ter esse tipo de premissa que ele estava num surto psicótico, esquizofrênico, que fez isso. Isso é mais uma tentativa de tentar reduzir o problema, reduzir na qualificação da pessoa. Nós estamos vivendo, e está me assustando, o caminho que o Brasil está tomando, porque nós estamos vivendo uma manobra política feita por governadores e certos prefeitos, que nada tem a ver com a pandemia, de atos de violência contra a população, de atos de impedir pessoas de trabalharem, de atos brutais que nós nunca vimos fazer contra criminosos. E, inclusive, prendendo gente, algemando, não é? Quando os senhores do Supremo disseram que não se podiam algemar os corruptos, mas essas pessoas simples, trabalhadores, podem ser algemadas. E eu estou ficando assustado com o caminho de compressão. Essa gente está criando um clima de panela de pressão psicológico no Brasil. O que nós vimos ontem, eu não vou aqui entrar em análise do que aconteceu ou não aconteceu, mas o que aconteceu ontem na Bahia, a parte da ação ou não, ainda a ser esclarecido ou não daquele policial, que é fato o seguinte, aquele policial disse o que muitos pensam. Não só na Bahia, mas em muitos lugares. Eles são pessoas do povo também. E eles não querem ficar cumprindo atos arbitrários, porque você diz se pode haver intervenção ou não. Mas quem não pode fazer as coisas que está fazendo são os governadores com decretos ilegais, com tudo que está acontecendo. Então, eu não sei qual vai ser a saída institucional para este caminhar para um caos que está beirando as raias de um barril de pólvora. Porque há muitas pessoas que estão ficando com fome, há muitas pessoas que estão ficando sem emprego, há muitas pessoas que não sabem mais o que fazer, há muitas pessoas que estão vendo os seus direitos serem tripudiados. Isso tudo a pretexto de uma pandemia, quer dizer, isso não tem sentido nenhum, não há nada que justifique isso. O que é que justifica você ir para um supermercado e ter
poder comprar tal coisa ou não poder comprar tal outra, que você haja cidades onde é proibido atestar o carro com gasolina, com álcool. Que isso? Que isso? O Brasil está indo para onde? E, Camila, uma última coisa que me preocupa muito. Nós estamos, já disse isso várias vezes, pode parecer que eu seja maluco, mas creio que não sou. Nós estamos caminhando para uma secessão branca dentro do Brasil. Estados estão agindo como nações. E, como disse o ministro das Relações Exteriores, há interesses internacionais nessa agitação aqui dentro. Basta ver o seu Dória, a quem ele está servindo claramente que são os interesses chineses. Senhor Sepúlveda, hoje nós estamos com os ministérios da seguinte forma: Casa Civil da Presidência da República, General Luiz Eduardo Ramos. Ministério da Justiça e Segurança Pública, Delegado da Polícia Federal Anderson Gustavo Torres. Ministério da Defesa, General o Braga Neto, né, pessoal? Sim. O Braga Neto divide muitas opiniões ainda. Ministro das Relações Exteriores, o embaixador Carlos Alberto França, acabamos de conversar sobre ele. Secretaria de Governo da Presidência, deputada federal Flávia Arruda. Advocacia Geral da União, André Luiz de Almeida Mendonça. Como o senhor vê essa mudança? É positiva? É negativa? A Flávia Arruda votou a favor da prisão do Daniel. Como é que fica tudo isso? Camila, eu acho muito difícil fazer em pouco tempo uma análise de todas essas mudanças. Eu creio que, começando pelo Ministério da Defesa, eu vejo que muita gente de vários matizes está alarmada com essa mudança. E são de esquerdistas, mídias, etc. Então, acho que o Bolsonaro tocou em algum ponto que era muito sensível e que muita gente gostava. O general que era amigo do Toffoli, que foi assessor do Toffoli, etc. Bom, depois uma outra coisa. Há uma questão com o general Pujol, comandante do Exército. Eu soube por uma fonte direta que havia um descontentamento grande, há um descontentamento grande dentro das Forças Armadas com o general Pujol, que vê os ataques que são desferidos contra as Forças Armadas e não se mexe e quando muito, faz uma notinha muito fraca. Bom, então essa é a primeira análise que eu faria aqui. Portanto, acho que a questão do Ministro da Defesa me parece a mim um ponto positivo. Se bem que como você diz, as opiniões são divididas a respeito do general Braga Neto. Acontece que tudo o que aconteceu, para mim, é uma incógnita ainda. Por exemplo, a carta que acaba de lançar o ministro Ernesto Araújo é uma carta que esclarece muita coisa a respeito do pedido de saída dele. E nós vemos que interesses, como ele diz na carta, nacionais e internacionais se voltaram contra eles com uma narrativa de mentira para afastá-lo do governo. Mas que ele tomou aquela atitude para ainda ajudar o presidente a poder sustentar esse projeto, colocando alguém no Ministério das Relações Exteriores que não fosse indicado por esse pessoal que fez pressão. Agora, por outro lado, Camila, eu tenho todas as desconfianças dessa deputada, Arruda, todas. Mas eu só lhe digo o seguinte, hoje o Onyx Lorenzoni disse uma coisa num discurso que é verdade. O único que no Brasil está jogando dentro das quatro linhas é o presidente. O único que está cumprindo as regras é o presidente. E nós temos que pensar o seguinte, ele tem um Congresso na frente. Ou ele pega e fecha o Congresso, o que seria inviável,
ou ele tem que negociar com o Congresso, que é o que ele tem diante de si. Para negociar com o Congresso, quem é que está dentro do Congresso? Como dizia o Paulo Eduardo Martins, um verdadeiro pântano dentro do Congresso. Então, você fica numa situação que é muito difícil, né? Porque você não está lidando o seguinte, com pessoas honestas ideologicamente, honestas de outras maneiras, e também você não está lidando com pessoas que são todas puras, com interesses retos. Infelizmente, não é essa a política. Não é essa a política o que está acontecendo. Então, como é que você vai resolver esse problema? É um problema... Eu considero que, no momento, o Brasil está sendo sujeito a uma verdadeira guerra psicológica e uma guerra efetiva a propósito da pandemia. Estão esgarçando o país, estão tentando dividir completamente o país, inclusive geograficamente, em que cada um faz a lei que quer. Agora, isso precisa ter uma solução. Ou o Brasil vai caminhar para uma coisa cada vez pior. Qual é a solução? Eu não sei. Eu acho que foi uma grande perda para o governo e para o país a saída do ministro das Relações Exteriores. Foi uma grande perda mesmo. Mas, pelo que eu vejo na carta do ministro, ele se adiantou para ainda ajudar nessa pressão o presidente, porque, veja bem, hoje o senador Randolfo Rodrigues, que é um ativista, o sujeito representante de partidos que foram derrotados nas eleições e vive governando o país através do Supremo Tribunal Federal. Então, ele já tinha protocolado um pedido de impeachment do ministro. Ia ser uma guerra política por cima do ministro. Como diz o ministro na carta, por uma narrativa mentirosa, pelos interesses da China. Agora, uma pergunta que fica, Camila. E a soberania nacional, como é que fica? Isso que eu ia perguntar para o senhor, como é que fica a soberania nacional e o Ernesto Araújo era a última barreira contra a entrada da China através da Huawei, né, o 5G, no Brasil. E agora, senhor Sepúlveda? Eu não sei se é a última barreira ou não. Eu acho que era uma barreira muito importante, ele denunciou, mas acho que ainda há uma possibilidade de uma reação grande da própria população contra a entrada da Huawei. Veja que no Reino Unido, o próprio primeiro-ministro era favorável à entrada do 5G da Huawei e houve uma movimentação política fortíssima por pressão das bases conservadoras que o fez recuar. O que é que realmente vai acontecer? Não sei. Sei que foi a saída do ministro foi um golpe muito grande para a política externa brasileira e há uma coisa que eu vejo como muito grave, parlamentares a serviço de interesses estrangeiros. E isso está dito na carta do próprio ministro. Como é que fica isso? Como é que fica isso? São interesses estrangeiros é o quê? É uma traição à pátria. Isso, para mim, só tem esse nome. O Senado, inclusive, senhor Sepúlveda, não sei se o senhor lembra desse
desse fato foi no início do ano, queria liberar a venda de 25% das terras brasileiras para o estrangeiro, né? Camila, você me tirou as palavras da boca, porque eu ia falar exatamente disso. Já está outra vez havendo movimentações no Congresso para voltar a ver essa questão das terras para estrangeiros. Ou seja, está havendo, a China está pressionando esses mesmos parlamentares, está cooptando esses mesmos parlamentares ou mais parlamentares para tentar vender terras para estrangeiros. Ora, isso é uma bomba. Isso é uma bomba. Porque eu acabei até de falar nisso no Terça Livre, mas eu vou repetir aqui. Lembrem-se que os médicos cubanos estavam numa situação de escravidão trabalhando aqui no Brasil. Uma coisa escandalosa. E o Supremo Tribunal Federal fez um julgamento do caso e disse que era totalmente ilegal aquela condição de escravidão. Dizendo que não se podia reger aquilo pelas normas trabalhistas e que era preciso entender que era uma nova relação de trabalho. A nova relação de trabalho era uma escravização, uma potência ditatorial como Cuba. Bom, você não acha que isso foi uma porta aberta para que, se houver compras de terras por chineses aqui, os chineses tragam os seus próprios trabalhadores aqui? A ditadura traga os seus próprios escravos aqui? Numa relação nova que não vai ser encaixada como os cubanos não eram? Ora, isso está se movimentando outra vez. Nós estamos vendo a soberania nacional sendo atacada por uma potência estrangeira. Eu, por exemplo, vi o general Santos Cruz alarmado pela mudança no Ministério da Defesa. Eu não o vi alarmado com a pressão chinesa para tirar o ministro das Relações Exteriores. Ora, ele, como militar, devia estar alarmado era com a agressão à soberania nacional e não com uma mudança nas Forças Armadas, no Ministério da Defesa. Quer dizer, o que é que essa gente pensa, então? Senhor Sepúlveda, uma coisa que me chamou a atenção foi a reação de algumas mídias de esquerda, né? Vamos falar dessa forma. Vamos falar claro, né? Dar nome aos bois. Essa grande mídia esquerdista, militante, incomodada com a troca aí dos ministros, lembrando que a Dilma chegou a trocar 86 vezes de ministros, mas parece que o impacto para eles foi muito grande. O senhor vê da mesma forma ou não? Eles, na verdade, nem ligaram tanto, foi só mais uma forma de atacar o governo Bolsonaro e tentar prejudicar a Bolsa de Valores. Olha, eu vejo assim, quando o ministro das Relações Exteriores pediu demissão, eles ficaram eufóricos. Quando o presidente anunciou que o ministro da Defesa saía, eles ficaram em pânico e já falando de autogolpe. Por que foi essa mudança? Trocas de ministros é uma coisa normal num governo. Por que foi essa mudança da água para o vinho? Por quê? Não sei. Lá no antagonista já estavam falando de autogolpe, que o presidente queria caminhar para um autogolpe, e relacionando com o que aconteceu na Bahia. Ora, eu não sei por que essa tremedeira toda, não sei por quê. Não sei por que passar da euforia para esse susto aí. Foi de euforia a desespero. Sim, exatamente. Mas é uma coisa que me chamou a atenção. O Mandetta ficou alarmado, porque era muito bom ministro da Defesa. O que tem a ver o Mandetta? O que tem a ver o Mandetta? Mas foi um dos primeiros que se pronunciou, depois outros pronunciaram, depois a extrema imprensa começou a dar narrativas sobre essa mudança. Por quê?
Senhor Sepúlveda, muito se fala que o Braga Neto, ele é, abre aspas, eu vou roubar aqui a frase aqui do chat, sangue nos olhos, e que pode vir a uma intervenção militar. O que me causa um sentimento antagônico é que, por exemplo, o jornalista da Folha de São Paulo pediu uma intervenção e alguns senadores também pediram para que o Exército vá para as ruas e faça-se cumprir o lockdown. Até onde isso pode realmente acontecer? O Braga Neto aí, abre aspas, sangue no zóio, como a pessoa falou aqui no chat, desculpa roubar tua frase sem dar teu nome, aqui eu realmente não peguei. E isso ocorrer sendo positivo para a gente, ou isso ser usado pela esquerda e aí sim prejudicar ainda mais a imagem do presidente? Camila, eu vejo uma coisa muito grave. Esta senhora, Cátia Abreu, que claramente está a serviço dos interesses chineses, há dias atrás foi pedir no Senado que as Forças Armadas fossem perseguir os cidadãos nas ruas para obrigá-los a ficarem em lockdown. Uma coisa não é separada da outra. Entende? Então, isso me alarma, de um lado. Bom, depois o presidente disse que as Forças Armadas jamais perseguiriam os cidadãos e jamais entrariam nisso. De repente, chega um articulista da Folha e pede uma intervenção militar para derrubar o presidente. O que é curioso, não é considerado um ato antidemocrático. O ato antidemocrático era as manifestações de apoio ao presidente que foram considerados atos antidemocráticos. Agora, a Folha de São Paulo, por um dos seus colunistas, pedir um golpe militar para derrubar o presidente, isso é tudo normal. Isso mostra que há forças que estão dispostas e incentivadas, mais uma vez, por potências estrangeiras, inclusive a fazer um ato de força contra o presidente. Não é? Bom, isso é preocupante. Isso é preocupante. Agora, eu queria fazer aqui uma leitura, se você me permitir. Claro. É o seguinte. Espera aí, eu vou aqui pegar duas postagens do Twitter do Roberto Jefferson. Eu sei que, para muita gente, o Roberto Jefferson é uma pessoa controversa. Eu não estou aqui falando a favor ou contra, eu estou só dizendo o seguinte: ele é uma pessoa que conhece a política, sempre viveu nos meios políticos e conhece os bastidores. Ele faz a seguinte apreciação a respeito da mudança do ministro da Defesa. O presidente Bolsonaro pediu ao ministro da Defesa, general Fernando Azevedo, que pedisse demissão. General Azevedo, ex-assessor de Toffoli, é contra o poder garantidor do artigo 142 da Constituição Federal. Portanto, ele dá uma pista aqui do que poderia ser a razão do pedido de afastamento do que era ministro da Defesa até há pouco. E isso não seria porque muita gente fala de intervenção militar. Eu estou falando de um artigo da Constituição. O artigo 142 é um recurso constitucional para um determinado momento o presidente da República, numa situação de caos, por ordem institucional do país. Entende? O que é muito diferente de um golpe militar, de qualquer coisa assim. É uma solução constitucional que está na Constituição, portanto, para, numa situação de caos, haver pôr-se ordem no país. Porque o que nós estamos vendo é o proliferar do caos, com essas agressões absurdas às pessoas nas ruas, com esse... você vê, um governador diz, não, tem lockdown até sexta-feira. Não, agora tem até
a outra quinta-feira. Quer dizer, ninguém... A sociedade está à mercê de tiranetes que não explicam as suas razões. Agora você vê, por exemplo, o governador de Sergipe quer confiscar bens. Qual é o poder que ele tem para confiscar bens? Isso que eu ia perguntar para o senhor. O confisco de bens em Sergipe e o pedido de prisão que a esquerda está pedindo contra a deputada Bia Kicis. Ou seja, a esquerda pode pedir intervenção, inclusive a Cátia Abreu entrou no STF pedindo para que se autorize a intervenção. Jornalista da Folha de São Paulo, mas deputado federal Daniel Silveira falou bem menos do que isso, está preso. Oswaldo Eustáquio, Sara Winter, Érica, Renan, aí eu cito todos os nomes, e agora a deputada federal Bia Kicis, que comentou o caso na Bahia, estão pedindo a prisão dela. Senhor Sepúlveda, como é que funciona isso? Onde nós estamos chegando? Eu acho o seguinte, que nós estamos assistindo a uma verdadeira conspiração do país, é o que eu acho. Eu vou lhe dizer qual é a minha opinião. Você viu que, após a queda da Dilma, nós tivemos um governo tampão do Temer e depois vieram as eleições. E o script é que era preciso renovar a política, mas estavam dizendo que era preciso renovar a política com algum moderado. Só que o Bolsonaro começou a subir nas intenções de voto. E a uma certa altura, houve um atentado para matá-lo. Para matá-lo. Bom, eu pergunto o seguinte: quem é que mandou matar o Bolsonaro? Não se sabe até agora. Não ser presa aqui, eu acho que foi, mas eu prefiro não ser presa. Perfeito. Bom, então nós vemos o seguinte: o sistema que dominava o país há muito tempo tentou matá-lo. Não conseguiram, tentaram fraudar as eleições. O próprio presidente já falou disso. Não conseguiram, o Bolsonaro subiu ao poder e desde o primeiro dia começou uma conspiração da mídia, desse sistema podre, do famoso pântano, para derrubar o presidente. Não se esqueça que 2 meses depois da posse do presidente, a imprensa já estava dizendo que era preciso haver um impeachment do presidente. Quer dizer, já estava o script pronto. E foi o tempo todo assim, investindo contra o presidente e tentando derrubar o presidente a qualquer pretexto. Bom, nós vimos depois a ofensiva do judiciário para não permitir que para que o governo governasse, e tirando os poderes do executivo. Bom, depois nós vimos a conspiração dentro do Congresso com o Maia, sabotando todas as pautas do governo, derrubando as MPs, fazendo tudo. O Supremo também derrubando decretos e tal. Então, foram cada vez mais tirando o poder do executivo e reduzindo, acantonando as cordas, e ele cada vez mandando menos no país. Fizeram isso com a questão sanitária. Bom, e por fim, nós vemos agora que os aliados, eu não chamo de aliados, evidentemente, mas o senhor Pacheco e o senhor Lira decidem, com a conivência de parlamentares ligados às frentes parlamentares Amizade Brasil-China, fazer uma chantagem gigantesca sobre o governo. E quando você vai ler todas as declarações deles, todos tocam na China. Precisamos tratar a China de outra maneira. E, portanto, é a questão da China, sim, que está em causa. Foi a China que levou a essa situação. O ministro das Relações Exteriores fala claramente de interesses estrangeiros. E os interesses estrangeiros são os interesses da China. Portanto, nós estamos sujeitos a um ataque estrangeiro
que tem a ver com tudo isso, inclusive com esse caos dos Estados. Quem é que comandou essa operação do caos dos Estados? Foi Sodória. Tudo começou com Sodória. O Sodória que é um agente chinês, claramente. Não se esqueçam que o Dória lançou no Palácio dos Bandeirantes o livro do Xi Jinping, que é um livro ideológico, em que ele fala das novas táticas do comunismo. Isso é o Dória. Quem é que começou a anarquia legal no Brasil por causa da pandemia? Através do Supremo, Sodória. E coadjuvado pelo Soleite no Rio Grande do Sul, 2 do PSDB. Quem é que deu o golpe dentro do Congresso para arrancar a Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional das mãos do príncipe Luiz Felipe e do deputado Eduardo Bolsonaro? O Solira, com o PSDB, e passar essa comissão para as mãos do Aécio Neves. Entende? Quem foi que ameaçou o governo dizendo que era preciso tirar o ministro? O presidente da Comissão de Amizade Brasil-China, o Sr. Pinato. Quer dizer, eles não têm nem mais pudor para esconder nada. Senhor Sepúlveda, que bom que o senhor tocou no assunto do livro do Xi Jinping, que foi lançado no Palácio dos Bandeirantes com dinheiro público em 2019, em agosto de 2019, agosto de 2019, porque muita gente fala que eu exagero, mas você está pegando pesado. Qual é o problema de lançar um livro no Palácio dos Bandeirantes? Primeiro, o local é da população, não é do João Dória. Segundo, é um livro ideológico da China. E terceiro, foi usado dinheiro público para isso. 2 meses depois, ele abriu o escritório dele em Xangai. Logo depois, ele fechou com a Sinovac, que não foi para produzir a vacina do flango-flito, como o pessoal fala. Foi para produzir outras vacinas que nós usamos aqui no Brasil. E aí ele levou 7 governadores para abrir seus escritórios em Xangai para ajudar nas privatizações. Esse cara é ou não é um delinquente em nome da China, senhor Sepúlveda? Além do mais, é o seguinte, Camila, e ele fez uma reunião com governadores e com o embaixador chinês, agradecendo o comportamento da China na pandemia, o que é um insulto a todas as pessoas que foram vítimas de uma epidemia que nasceu na China e que se espalhou pelo mundo por causa deles. Bom, eu vou tentar explicar aqui, Camila, não é explicar porque você já explicou, mas eu vou tentar reforçar a sua posição da importância do livro. Meus caros, vir lançar um livro escrito pelo presidente de uma potência imperialista, no sentido estrito da palavra, uma ditadura comunista, perseguidora do seu povo, que agride inúmeros países pelo mundo, com chantagens econômicas, com chantagens militares, etc. E mais, esse livro não é um livro de contos de criança. É um livro em que o Sr. Xi Jinping, um dos poucos homens que é considerado doutrinador oficial do Partido Comunista Chinês, junto com Mao Tse-tung e mais um outro, esse senhor expõe a nova doutrina do Partido Comunista para dominar a China e dominar o mundo. E as pessoas acham que isso não é importante. Eu vou só dizer o seguinte: o que você acharia se nós vivêssemos, você não, que você eu sei que pensa bem, mas o que uma pessoa dessas que diz que não tem importância, o que a pessoa acharia se um governador do Brasil no tempo do Hitler chegasse e lançasse o Mein Kampf no palácio, por exemplo, se fosse um governador de São Paulo, lançasse o Mein Kampf no Palácio dos Bandeirantes? O que a pessoa acharia? Que era anódino, que não tinha importância nenhuma. Meu microfone está fechado. Que é exagero nosso? Imagina, é exagero. É tão pesado? Olha, eu digo o seguinte: nós temos um defeito mental, todos nós,
que achamos que coisas extraordinárias ou coisas muito más não podem acontecer. Pelo contrário, elas podem acontecer. E foi por pensarem assim que o comunismo conseguiu dominar não sei quantos países no mundo, que o nazismo conseguiu invadir e destroçar a Europa. Vejam, por exemplo, leiam um pouquinho sobre o que foi o massacre de Katyn, em que, no fundo, o nazismo e o comunismo colaboraram para destroçar, mas destroçar na base do fuzilamento, toda a elite militar da Polônia. Vejam, vão lá estudar. É conhecido como o Pacto de Sangue de Hitler e Stalin, né, seu José? Exatamente. Quer dizer, as coisas sumamente más acontecem. Inclusive, seu Sepúlveda, a China, ela tá tão certa que ela conseguiu dominar o mundo, mesmo porque foi o único país que ascendeu em todas as questões econômicas nessa pandemia, que a Austrália está denunciando que o Partido Comunista Chinês está tentando sufocar a economia australiana, colocando uma tarifa de quase 176% em cima dos vinhos, que a Austrália é uma das maiores exportadoras de vinho, só porque eles pediram uma investigação séria e concisa da Organização Mundial da Saúde sobre o vírus e punir o responsável pelo vírus no mundo. Eles se sentiram contrariados e agora estão punindo economicamente a Austrália, tentando sufocá-la economicamente. Como o senhor vê uma atitude dessa, onde o mundo está passando por uma recessão econômica, eles ainda querem sufocar a economia de um país? Mas, Camila, os ilustres que defendem as relações da China não dizem que é só negócios? Está aí a prova. Como é que a China usa os negócios? Para fazer chantagem, para asfixiar nações. O que é que a China fez dentro da Austrália? A Austrália também tem um sistema de governadores. Como é que eles agiram? Cooptaram o governador do estado mais importante da Austrália para ficar fustigando o governo e tentar derrubar o governo da Austrália. Nós estamos diante de técnicas de uma potência comunista, ideológica e que é imperialista. E que todo mundo foi acreditando que eles só queriam negócios. São pragmáticos, eles só querem negócios. Tá certo. Tá certo. E quando falam assim, seu Sepúlveda, imagina, a China foi tão prejudicada quanto qualquer outro país. Eles estão passando por dificuldade econômica. Quem fala que eles querem ascender dentro dos países através da América Latina é conspiracionista. É conspiracionista ou realista, senhor Sepúlveda? Eu acho que a pessoa é bem realista, né? É bem realista. Porque eu só lhe pergunto o seguinte: como é que a China cresceu quando todo mundo caiu? Sim. Como é que a China estava pronta para dar material, vender material em quantidades astronômicas para o mundo inteiro de uma epidemia que nem sabia que existia? Como é que eles podiam estar prontos para vender respiradores? Como é que eles estavam prontos para vender máscaras, etc. Eu pergunto o seguinte: ninguém desconfia disso? Quer dizer, uma pessoa vê um incêndio começar e depois chega uma pessoa e diz assim: olha, eu posso ajudar a apagar o incêndio. Bom, espera aí, você me paga tanto, eu vou apagar o incêndio. Qual é a primeira desconfiança? Será que não foi esse sujeito que fez o incêndio? Bom, e Camila, tem mais. Agora, a China se ofereceu para controlar todos os dados dos cidadãos do mundo no passaporte sanitário mundial. Quer dizer, curiosamente, eles vêm dizer o seguinte: olha, vocês precisam se vacinar, tá bem, eu vou fazemos um passaporte sanitário, mas eu tenho tecnologia, posso controlar todo mundo. Isso é teoria da conspiração? Não, isso são os fatos. Ou isso é a teoria da mera coincidência, como diz o Ítalo muitas vezes. É a teoria da mera coincidência. Isso que eu ia falar, a teoria da coincidência, como diz Ítalo Lorenzoni.
Senhor Sepúlveda, agora, sem Ernesto, com toda essa mudança dentro dos ministérios, e sim, a saída do Ernesto está me incomodando bastante. Já me criticaram no chat, porque eu estou falando muito disso, realmente está me incomodando bastante. Qual a probabilidade do tal do grande reinício que foi discutido no Fórum de Davos tomar forma real dentro do Brasil, já que, claro, João Dória, no ápice da pandemia, que foi em agosto de 2020, ele trouxe para o Brasil, especificamente na Paulista, em São Paulo, um centro da quarta revolução industrial. Olha, um dos pontos importantes da carta do ministro Araújo, e que ele desenvolveu em posições que ele tomou recentemente, é mostrar o seguinte: o mundo está diante de uma alternativa. Ou manter as liberdades que existem ainda, ou nós seremos esmagados por uma ditadura tecnocrática de informática, em que os cidadãos se tornarão robôs de governos totalitários. E ele diz o seguinte, e isso é um ponto fundamental. Agora, eu acho que esse era um dos pontos pelos quais se queria continuamente o afastamento do ministro Ernesto Araújo. E por isso eu também, como você, acho que foi uma grande perda para o Brasil essa saída do ministro. Mas ele alerta, na saída, ele alerta para isso. O Brasil está sendo alvo de forças nacionais e estrangeiras de quem quer tiranizar o povo. Está lá. Então, vai depender dos brasileiros reagirem ou não. Mas as forças... Eu até escrevi um tweet assim um pouco... digamos, há uns dias atrás, em que eu falava precisamente disso. Falava do seguinte, eu falava dos abutres, as hienas e as víboras que pululam no nosso mecanismo judicial, político e midiático. Mas eu dizia o seguinte, eles não querem apenas lançar o caos, não querem apenas riquezas, não querem apenas entregar territórios, não querem acirrar divisões intestinas. Eles querem, sobretudo, aniquilar a alma cristã do povo e subjugá-lo tiranicamente. E é essa alternativa que nós estamos. E esse pessoal que vem com quarta revolução industrial e que não sei quantos, no fundo, são os mesmos que vieram com os livros do Xi Jinping, né? Exatamente. Curiosamente. Estranhamente, né? Tem um ditado que fala uma vez é coincidência, duas vezes é perseguição, um negócio assim. Eu vou trazer esse ditado certinho, um ditado que era usado na máfia, mas eu acho ele bem interessante, que quer dizer que coincidências não existem. Que uma vez até pode ser, mas 2, 3 vezes não é mais coincidência, é fato concreto. Sim. Senhor Sepúlveda, o senhor gostaria de deixar algum recado, as suas considerações finais para o pessoal que está nos assistindo? Olha, eu vou deixar 2 considerações. Primeiro, que nós não podemos ser ingênuos diante de tudo o que está acontecendo e ver que realmente o Brasil está sob ataque. Hoje, a guerra não se faz só com armas, né? A guerra se faz assim, perturbando, como estão fazendo com a Austrália, como estão fazendo com o Brasil, fazendo chantagem sobre o governo, uma potência estrangeira, através de políticos. Mas a outra coisa é o seguinte, nós precisamos não apenas prestar atenção e não podemos ficar desanimados. Nós temos que abrir os olhos e pensar o seguinte, os povos que reagiram foram aqueles que não ficaram desanimados. E nós temos que entender que uma das técnicas e uma das táticas da guerra psicológica revolucionária feita pela esquerda e por todos os projetos totalitários, é desanimar as pessoas.
Então, nós não devemos desanimar. Nós devemos dizer o seguinte: vamos fazer tudo para nos unir e impedir que isso aconteça com o Brasil. Eu acho que nós devemos voltar também os nossos olhos para a providência divina, porque este país é um país cristão que nasceu sob o signo da cruz e, portanto, nós não podemos esquecer isso. Entende? Então, essa seria a mensagem que eu gostaria de deixar aqui.